O cavalo surgiu no meio do altar, como se tivesse sido puxado pelo próprio destino. As portas da igreja ainda estavam abertas. O padre segurava o livro, os convidados estavam em silêncio absoluto. E então o som dos cascos ecoou pelo chão. Em poucos segundos todos viraram o rosto ao mesmo tempo. O cavalo da noiva avançou lentamente pelo corredor central, com os olhos atentos e algo preso firmemente à boca. Não era barulho, não era desespero, era intenção. O animal parou exatamente diante do casal. A noiva, confusa, levou a mão ao peito. O noivo ficou imóvel, pálido, como se já soubesse que aquele momento não era um simples acaso. Presa à boca do cavalo havia uma carta dobrada, levemente amassada, mas visivelmente importante. O padre, sem entender, deu um passo à frente. Antes que qualquer pessoa pudesse reagir, o cavalo soltou o papel no chão bem aos pés da noiva. O silêncio se tornou pesado. A noiva se abaixou, pegou a carta com as mãos trêmulas e começou a ler. Bastaram poucas linhas para seu rosto mudar completamente. As palavras eram claras, diretas e impossíveis de ignorar. O homem com quem ela estava prestes a se casar mantinha outra família, outra mulher, filhos, uma vida paralela inteira escondida, sob mentiras bem ensaiadas. O noivo tentou falar, mas a voz não saiu. O cavalo permaneceu ali, parado, como se soubesse que havia cumprido sua missão. E havia mesmo, porque aquele animal não era apenas um cavalo qualquer. Era o cavalo da noiva. O mesmo que tempos antes havia presenciado algo que ninguém mais viu, ou que ninguém teve coragem de contar. Certa tarde, longe da igreja, longe dos olhares, o cavalo estava preso próximo à casa onde o noivo costumava ir a trabalho. Foi ali que ele viu a outra mulher, as crianças. O homem agindo como pai, como marido, como alguém que não era. E quem também viu tudo foi a mãe da noiva, a sogra. Ela descobriu a verdade naquele dia, olhou nos olhos do genro e engoliu o segredo. Engoliu por medo, por conveniência, por achar que aquilo nunca viria à tona. Mas veio. No altar, diante de todos, a verdade encontrou uma voz improvável. O padre fechou o livro lentamente. Olhou para a noiva, depois para o noivo e disse apenas uma frase. Este casamento não pode continuar. E naquele instante, ninguém duvidou que o cavalo não havia invadido a igreja por acaso. Quando a leitura da carta terminou, a pressão caiu sobre a noiva como um peso físico. Não era apenas a traição, era tudo o que vinha junto. Familiares se aproximaram, alguns cochichavam, outros pediam calma, outros pediam silêncio. A mãe da noiva tentou segurar sua mão, como se quisesse controlar aquele momento, como se ainda fosse possível conter a verdade. Mas não era. A carta revelava mais do que um caso escondido. O noivo tinha 3 filhos, 3 de outra mulher. E não era uma história recente. Era uma vida construída em paralelo. O mais chocante era que muitas pessoas da cidade conheciam aquelas crianças. Conheciam os rostos, os nomes, viam o homem com elas, mas nunca souberam que ele era o pai. A mentira foi tão bem sustentada que parecia normal. Normal demais. A noiva começou a ligar os pontos. Viagens a trabalho, ausências longas, desculpas repetidas. Tudo fazia sentido agora. O problema não era só o noivo, era o silêncio em volta dele. Era a rede de proteção criada para manter tudo escondido. E então veio o olhar direto da noiva para a própria mãe. A sogra sabia havia tempo. Viu tudo acontecer e escolheu engolir. Engoliu por medo do escândalo, por medo do que a sociedade diria, por medo de destruir um casamento que ainda nem tinha começado. Era o tipo de mulher que costumava abafar problemas, empurrar verdades para baixo do tapete e fingir que nada estava fora do lugar. Mas naquele dia não havia tapete grande o suficiente. A pressão aumentou. Alguns familiares pediam para resolver depois. Outros diziam que aquilo não era lugar para esse tipo de revelação. Mas a noiva já não ouvia mais ninguém. O cavalo continuava parado, sereno, como se sustentasse o momento em silêncio. O padre percebeu que não se tratava apenas de uma carta. Era uma estrutura inteira de mentiras desmoronando. Um homem, 2 famílias, 3 filhos, dezenas de pessoas que sabiam pedaços da história. E ninguém que tivesse tido coragem de contar a verdade completa. Até aquele altar, até aquele cavalo.
E ali ficou claro que o casamento não havia sido interrompido por um animal, mas pela verdade que ninguém conseguiu mais segurar. O padre respirou fundo antes de dizer qualquer coisa. A carta já havia causado um abalo profundo, mas algo naquele momento o incomodava mais do que o simples fato de uma traição. Ele pediu a carta em mãos. Leu novamente devagar, com atenção aos detalhes que ninguém havia percebido no choque inicial. Então, levantou os olhos e fez uma pergunta que atravessou a igreja como uma lâmina. Há quanto tempo isso acontece? O noivo tentou responder, mas foi interrompido por uma voz inesperada. Uma mulher se levantou entre os convidados. Tremia, mas caminhou até o altar. Era conhecida de todos, frequentava a mesma igreja havia anos. Quando falou, o impacto foi devastador. Ela não era apenas alguém que sabia da história, era a outra mulher, a mãe dos 3 filhos. E então veio a revelação avassaladora. Ela contou que aquele não era o primeiro casamento interrompido, que o homem já havia repetido o mesmo padrão antes. Promessas, alianças, silêncio comprado, verdades enterradas. Disse que a carta havia sido escrita há meses, mas ninguém teve coragem de entregar. Ninguém, exceto o cavalo. O cavalo que presenciou encontros, despedidas, lágrimas escondidas. O cavalo que, ao ver a noiva entrar na igreja, simplesmente se recusou a permitir que mais uma mentira fosse selada diante de Deus. O padre fechou os olhos por alguns segundos. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Eu não posso conduzir este casamento, disse com firmeza. Não por causa de um escândalo, mas porque aqui não existe verdade. E sem verdade, não há união. Ele retirou a estola, colocou o livro sobre o altar e deu um passo para trás. O casamento estava oficialmente encerrado. A igreja mergulhou em murmúrios, mas a noiva já não ouvia nada. Ela caminhou até o cavalo, olhou nos olhos do animal e, pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu clareza. Montou nele ainda com o vestido branco, segurou firme as rédeas e seguiu em direção à saída. As portas se abriram. Do lado de fora, a luz do dia parecia diferente, mais forte, mais limpa. O cavalo avançou com passos seguros, levando a noiva para longe daquele altar, daquela mentira, daquela vida que não seria sua. E enquanto ela se afastava, ficou claro para todos. O casamento não acabou por causa de uma carta. Acabou porque a verdade decidiu entrar montada em um cavalo.